Racismo nos Estados Unidos. Estados Unidos é a nossa maior nação em importância política, em importância econômica, em influência cultural e influência linguística. Nós estamos falando no país mais poderoso da atualidade e um dos países que mostra no seu cotidiano a intolerância étnica na sua forma mais brutal. Todos os dias nós vemos exemplos de atos de intolerância e muitas vezes seguido de manifestações severas. Todas as semanas nós vemos exemplos e todos os anos esse tema volta com força muito grande. Estados Unidos elege o primeiro grande presidente negro deles na figura de Barack Obama, um homem extremamente diplomático, com uma formação muito grande na área jurídica, na área política e com uma das maiores visões de diplomacia e sociedade. Governou os Estados Unidos de 2009 a 2017 e vai ser um dos grandes nomes da política global. Mesmo assim, não ficou fora da visão de intolerância, sofreu horrores com a injúria dentro do seu próprio território. Nos Estados Unidos, injúria não é crime. No Brasil é, nos Estados Unidos não. A democracia dos Estados Unidos, então, ela vem a ser marcada por uma herança de desigualdades raciais e desigualdades étnicas muito fortes. A Guerra da Secessão, a Guerra Civil estadunidense, o Norte impõe sobre o Sul a abolição da escravatura, a qual não vai ser muito aceita. Para piorar, nós vamos ter a Guerra Civil, que vai trazer prejuízos absurdos sobre o território sulino e essa libertação de escravos gerando, um grupo muito forte de excluídos e de explorados. A ideologia branca acaba sendo representada através de algumas identidades e entre elas surge a Ku Klux Klan, que eu já comento com vocês. Em 1896, nós vamos ver a Suprema Corte estadunidense trazendo, um dos atos através da consolidação de um processo que ele julga de maneira bastante parcial e segregacionista. Nesse processo, ele permite a separação de negros e brancos em espaços públicos, acreditando que isso não violaria a igualdade de direitos civis. Então, nós vamos ter um juiz que dá ganho de causa para a separação entre brancos e negros. Estou falando de Estados Unidos, não da África do Sul. O apartheid na África do Sul estabelecia exatamente a mesma regra. O argumento dado por esse juiz é de que essa separação seria justa, desde que cada grupo étnico desfrutasse de serviços públicos da mesma qualidade. E a partir daqui, negros deixam de poder frequentar universidades, bairros de brancos, deixam de viver junto com brancos, lojas, tudo. Afirmava-se numa política, numa doutrina de separados mais iguais. E isso vai trazer uma luta muito forte de movimentos civis, de movimentos sociais, para a igualdade étnica, para o reconhecimento da luta da causa negra dentro da sociedade estadunidense. Vários nomes surgem aqui dentro do ativismo para reconhecimento dessa identidade. Esses movimentos, acabam trazendo a luta pelos direitos civis e, dentro disso, acaba-se tendo um precedente num dos julgamentos, onde nós vamos ter uma menina sendo permitida estudar numa escola de brancos. E ali começam as rachaduras dentro dos sistemas. Rosa Parks, que caiu num dos últimos Enems, ela vai ser um dos grandes nomes a partir do momento que nós temos uma negra que estava cansada, pega um ônibus, esse ônibus hoje está no museu, e entra um conjunto de brancos e eles querem sentar. Ela, por ser negra, deveria levantar-se e dar o lugar para esses brancos. Ela não o fez, porque estava cansada. E aí o motorista do ônibus para o ônibus e manda ela descer. Isso vai fazer com que haja um movimento de não violência, um boicote àquela empresa de ônibus, onde os negros se reúnem e se recusam a entrar nos ônibus daquela empresa.
Esse movimento dessa política de não violência vai ser inspiradora e alguns dos grandes nomes que se inspiram nela vão ser, por exemplo, Luther King. Luther King é filho de pastor, é pastor, um dos grandes nomes da política estadunidense. Um homem brilhante, que tinha no seu DNA as causas sociais. Começa lutando com a política da não violência, com os discursos, né, para a igualdade étnica, e termina sua vida com o reconhecimento da luta contra a pobreza. Luther King vai ser muito bem representado, muito bem, como é que eu vou colocar, recebido dentro dos grupos de direitos humanos, tanto no passado quanto no presente. É um dos maiores nomes e uma vida impecável, tá, queridos? Impecável. Luther King, ele faz da sua ideologia, sua causa, o seu modelo de vida, um ideal de doação ao próximo. E é impecável todo o seu modelo de vida. Luther King discursa muitas vezes sobre a configuração da necessidade do reconhecimento dos seres humanos como um só, do sonho aonde o filho dele seja conhecido por aquilo que ele faz e não pela cor da pele dele, aonde ele luta por uma sociedade que consiga ter compaixão com o outro, que consiga ter empatia. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Apenas o amor pode fazer isso. E ele faz do amor a sua causa. Um dos maiores oradores, um dos maiores articuladores, dos homens mais brilhantes. Os seus discursos são apoiados na conceituação religiosa, por isso ele tem na Bíblia o seu pensamento principal, na identidade nacional e no reconhecimento de um grupo étnico mundial não segregado. Vai receber o Nobel da Paz, né, em 64, infelizmente logo depois ele vai ser morto. Luther King, ele levanta várias causas. Começa com a questão da identidade étnica, passa para a questão das guerras. Em relação ao Vietnã, ele era um opositor ferrenho. Nós vamos ter também o reconhecimento dos direitos civis associados aos grupos africanos e também aqui a configuração dos direitos, né, associados à quebra da pobreza e da exploração. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. Quando eu vejo essa frase, eu lembro de uma juíza que faz com que haja na sua decisão final, por escrito, que o indivíduo passa a ser condenado por ser negro, isso no Brasil. Não é por ele ter roubado, não é por ele estar associado a uma facção, é por ele ser negro. A cor da nossa pele não deve determinar o nosso caráter. Luther King é assassinado em 68, mas deixa um legado muito forte. Diversos outros grupos vão trazer as suas convicções e vão herdar as suas fundamentações ideológicas. Paralelo à história de Luther King, nós vamos ter os Panteras Negras, um grupo armado bastante radical, um grupo cuja identidade de reconhecimento vai ser marcado pela força e pelas armas. Um dos maiores nomes, né, vai ser Malcolm X. Enquanto Luther King foi formatado, forjado no amor, no conceito religioso e nos padrões de uma família bem constituída, Malcolm X foi formatado, foi forjado na dor. Pensa em uma vida desgraçada, é a de Malcolm X. O pai vai ser espancado, ele vai ver o pai ser morto, ele vai morar com uma tia, depois ele vai na escola, um homem brilhante, um cérebro singular, ele vai ser rechaçado porque é negro, e então ele resolve ir para o lado escuro da força,
vai roubar, vai se drogar, vai fazer tudo que não devia e com isso vai ser preso. Na prisão ele se converte ao islamismo, que é quando ele adota o nome de Malcolm X. Malcolm X, ele não conhece a mesma história de amor de Luther King, por isso que a sua luta, ela é toda forjada na dor, ela é toda forjada no braço. Sai da frente, porque eu derrubo. É assim que funciona Malcolm X. Eu coloquei a imagem de Malcolm X e Luther King para vocês saberem que eles são conterrâneos. Eles se conhecem, eles discursam juntos muitas vezes, eles possuem pensamentos divergentes, mas a causa é a mesma. X-Men se inspira na luta dos dois. Dr. Xavier seria a ideologia de Luther King. Magneto seria a ideologia do Malcolm X. Mesma causa, pensamentos divergentes. Malcolm X, ele vai ser muito forte em torno dos seus ideais. Vai ser uma das grandes lideranças, né, do grupo para a significação da identidade negra em torno de Nova York. Se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Malcolm X, queridos, ele era tão brilhante quanto Luther King. Alguns dos discursos de Malcolm X têm uma fundamentação fantástica. Vocês encontram eles no YouTube, diversos. Aqui tem um terceiro personagem que aparece, que é Muhammad Ali, um dos melhores amigos de Luther King e seguidor fiel de Malcolm X. Muhammad Ali se converte ao islamismo, ele vai ser membro, né, do mesmo grupo que Malcolm X e tem em Malcolm X o seu mestre. Muhammad Ali também traz essa identidade negra, essa luta por reconhecimento muito forte. Vocês sabem que ele vai ser um dos maiores pugilistas da história, mas muito rechaçado e paga um preço muito alto pela sua causa. Muhammad Ali tem um dos discursos mais famosos em se tratando de não lutar no Vietnã. Inspirado tanto por Luther King quanto por Malcolm X, ele se recusa a ir ao Vietnã. E ele diz que a luta dele não é contra um povo que nunca fez nada a ele, de pele escura. A luta dele é na nação onde ele está, onde o povo dele sangra, onde o povo dele passa a ser explorado. Malcolm X acreditava que o único passaporte para o desenvolvimento de uma sociedade era a educação, que era necessário semear dentro da educação hoje para poder colher os benefícios depois. Mas não acreditava que em discursos de amor, compaixão, fraternidade e união iam chegar a algum lugar. Ele queria, na verdade, um povo cada vez mais atuante dentro de uma luta armada para reconhecimento da sua sociedade. Os Panteras Negras surgem dentro de uma ideologia de proteção dos guetos, dos bairros negros, aonde nós tínhamos uma ação muito trucosa, uma ação muito difícil da polícia sobre esses territórios. E é para a proteção desse grupo, então, que os Panteras surgem. Surgem para patrulhar, defender e proteger os negros residentes nesses espaços da brutalidade policial. A sua ideologia defendia a luta armada, armarem os negros, inclusive criando uma América branca e uma América para negros. Separação dentro do território estadunidense. Vi essa ideologia crescer nos últimos anos, tá, queridos? A ala mais radical acreditava numa guerra civil para separação aqui. Quando chega a década de 80, eles já estão enterrados em escândalos associados à extorsão, a milícias, a grupos de extermínio, a uma série de momentos não muito nobres do movimento Panteras Negras. Por isso, eles acabam perdendo prestígio na sociedade e acabam sendo desfeitos como movimento, como grupo. Ku Klux Klan. Não dá para falar de racismo dentro dos Estados Unidos sem citar um dos grupos mais radicais, agora de origem branca. O movimento Ku Klux Klan é um movimento reacionário extremista dentro de uma supremacia branca nacionalista. Nós vamos ter aqui um movimento anti-imigração, um movimento anticatolicismo, por isso a queima das cruzes,
e um movimento anti-judeu. Tudo que era de oposição ao pensamento deles acabava ou morrendo ou sendo expulso. A Ku Klux Klan é marcada por 3 Ks, né? O primeiro K dela surge no sul dos Estados Unidos, no final, entre os anos 1860 e 1870. Eles vão utilizar essas vestimentas características para poder proteger a identidade. Muitos vão ser delegados, juízes, médicos, professores, banqueiros, privilegiando, então, o direito do branco dentro desses espaços. Atuavam de uma forma muito intensa com o objetivo de expulsar os brancos. Desculpa, expulsar os negros, os judeus, os católicos e os imigrantes. O segundo K surge a partir de 1915. Ele vai se espalhar por todo o território nacional e vai mais ou menos até 1920. Eles vão sempre ser desfeitos, as lideranças vão ser presas e depois surgem de novo, nunca mortos por completo. Nesse momento, eles se opunham novamente aos católicos, judeus, os imigrantes, aos negros, né? E começa o movimento de queima das cruzes. É a partir de 1915 que nós vamos ter essa identidade de queima sendo feita. Eu vi um vídeo de uma das lideranças atuais da Ku Klux Klan, o vídeo de 2017, eu posso botar o link depois para vocês, foi feito pela BBC. E a entrevistada da Ku Klux Klan, ela diz que eles queimam as cruzes para mostrar o amor cristão ao mundo. Queridos, ela está debochando quando ela diz isso. Eles queimam as cruzes em sinal de desprestígio, de repúdio à simbologia católica. E hoje, 2020, a liderança estadunidense da Ku Klux Klan é um pastor. Hoje, o presidente nacional da Ku Klux Klan é pastor na parte sul dos Estados Unidos. O terceiro K, ele surge a partir de 1950, ele vai estar descentralizado, e como ele está descentralizado, ele é mais difícil de ser contido, ele é mais difícil de ser controlado. Continua sendo uma ação bastante violenta, continua reprimindo de forma muito intensa os ativistas por direitos civis e atualmente são classificados como um grupo de ódio. Durante um bom tempo, eles foram proibidos de utilizar a simbologia QQQ. Hoje, a partir de 2016, houve um juiz que permite a expressão dos 3 Ks como liberdade de expressão. Então, é muito recente. Por que 2016, professora? Porque foi o ano da eleição do Trump. É a partir dali que nós vamos começar a observar a Ku Klux Klan apresentar-se mais livremente, porque já teve jurisprudência favorável a ela, inclusive com a utilização das suas bandeiras, onde é uma vírgula, a sua bandeira, e a presença das suas vestimentas. Ok? Queridos, o movimento, apesar de ser proibido por lei e censurado dentro do território estadunidense, ainda é vivo e ainda bastante atuante. Apresenta um crescimento a partir de 2016, como eu falei com vocês, sobre o movimento, né, da eleição do Trump, e crescente. Como é descentralizado, a política estadunidense possui leis contrárias ao movimento de ódio, mas ainda não impede com que ele exista. Amorecos, beijo no coração de todos e até a próxima.